Vamos abrir o Evangelho em João capítulo 13, o versículo é o 35. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu pergunto para vocês, qual é a sua identidade? Se você tiver que se identificar, o que te identifica? Se vocês rever um filme muito antigo, ou rever uma peça de teatro, que vocês ainda conseguem buscar isso pela internet, que chama-se Covades. Chega um jovem perto de Pedro e fala com ele assim: Atenas nos deu sabedoria, Roma nos deu a força, e a sua religião nos dá o quê? Pedro diz a ele: o cristianismo dá o amor. Essa é a resposta que nós podemos dar hoje? Porque tem pessoas que você olha e você sabe exatamente qual é a identidade dela, não é? Então, se ela torce por um time, você sabe que às vezes até o brinco dela é do time. Então ela carrega aquela identidade. Se é uma empresa que ela trabalha, às vezes é a roupa da empresa, o crachá da empresa. Mas nós aqui nos definimos cristãos. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade profunda nossa? Eu acho que a gente precisa aprender a se perguntar, porque nós esquecemos de perguntar. Nós paramos. Se nós fomos criados no amor, por amor, para viver o amor, por que é tão difícil amar? Porque quantos de nós já escutamos isso aqui milhões de vezes? E por que a gente continua exatamente no mesmo lugar? Parece que Jesus não falou isso para nós, não. Falou para aquele povo de lá. Ó, nisto vão reconhecer que vocês são discípulos pelo amor que vocês têm, e a gente ignora esse assunto. Por que é tão difícil desejar o bem? Por que é tão difícil fazer o bem, querer o bem? Vocês podem observar que como é que é difícil, como é que às vezes a pessoa conta que conseguiu uma coisa bacana e você fica com uma dorzinha de cotovelo. E aí, gente, será que a gente não vive isso porque a gente não crê que isso é uma verdade? Será que a gente acha que isso que Jesus falou é uma utopia? Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Porque a forma como eles viviam, eles falavam: esse povo parece com aquele que eles contam, que é o Cristo, então é cristão. Será que esse mesmo povo nos olhasse hoje, nessa comunidade, falaria a mesma coisa? Será que a nossa identidade mais profunda tem sido amor? Eu acho que, na verdade, nós temos nos esquecido de nós mesmos. Nós estamos vivendo uma vida tão repetitiva, tão corrida. Nós estamos fazendo as coisas tão mais ou menos, que nós já até esquecemos que nós somos únicos, um ser original e, mais importante que isso, sagrado. Nós esquecemos da nossa sacralidade. Nós nem lembramos quem habita em nós. Então nós nem reconhecemos aonde está a nossa fonte. Nós esquecemos. Por isso tanto mau humor. Por isso tanta dificuldade em cuidar do outro. Quando Jesus está falando desse amor aqui, ele não está falando do amor caridade, não, gente. Ele está falando do amor ágape. É o amor sem interesse. Eu vou cuidar do outro quando aquele outro não tem nenhum valor. Mas na verdade é porque eu quero cuidar do outro que me promove. Ou cuidar daquele que vai depois, vamos ver o que ele vai fazer por mim. Não é esse amor interesseiro, não. Quando Jesus está falando desse amor, que é o amor dele por nós, é o amor sem interesse. Porque o que nós temos de valor, nós, seres humanos? Nada, gente. O que nos faz ter valor? É o fato de Deus nos amar. Por que nós temos valor? Porque Deus nos ama, quando não somos nada. E aí Ele pode nos criar. E Ele pode nos fazer voltar e nos convidar a ser aquilo que a gente já esqueceu que somos. Que nós esquecemos aquilo que somos. Então nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a identidade mais profunda, estamos misturados e confusos com o mundo. Esquecemos que os filhos dele são sagrados. Perdemos essa noção.
Observa como é que nós estamos conduzindo a vida. Observa como é que nós estamos tendo cuidado com a vida do outro. Então eu fiquei perguntando por quê? Nós já escutamos isso tantas vezes. Por que a gente não consegue verdadeiramente amar? A gente deveria preservar alguma coisa das crianças. E essa fase do porquê, que tem aos 3 anos de idade, a gente deveria manter. Por que, Senhor, que eu não consigo te amar? Por que eu não consigo amar o meu irmão de verdade? Não é falso, não. De verdade, sim. Estar realmente interessado, rir com o que ri, chorar com o que estão chorando. É de verdade. Entender e viver o problema do outro, ajudar o outro, se empenhar no outro. Por que eu não consigo? É porque, na verdade, tudo passa por uma coisa chamada consciência. Nós não vamos caminhar na nossa vida espiritual enquanto não tivermos consciência. Primeiro, consciência que Deus é real. Deus não é ideia, Deus é de verdade. Graças a Deus. Ele é de verdade. A vida é eterna, é real. A morte não tem a última palavra, é real. Eu vou me encontrar com Ele, é verdade. Há algo muito melhor nos esperando, é verdade. Ontem, quando eu acompanhava uma criança que demorou uma manhã para morrer, foi uma manhã. Quando o pai chegou perto de mim e me olhou, eu disse a ele foi correr em outros campos. Foi subir em outras árvores. Mas é porque eu tenho certeza que ele fez isso. Tem um lugar muito mais bonito que eu aguardava. Ele era muito levado, então está correndo. Está brincando em outro lugar, porque creio. Então, se isso é uma verdade, se isso é uma consciência, nós vamos entender que isso aqui que Jesus falou não é uma utopia. Ele crê de verdade que nós somos capazes disso, por isso ele fala, amarás. Porque ele sabe que um dia nós iremos amar. Então tudo isso passa por uma construção. Então quando eu desperto a consciência para a presença de um Deus na minha vida, eu passo por uma construção. E a construção em mim, ela tem que ser feita solidamente.